revelação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Uma boa noite a todos vocês que aqui se fazem presentes, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar de forma muito especial aqueles que nos visitam aí de outras localidades e se unem a nós, então, nesse momento de estudo da palavra, que acontece semanalmente, ou seja, todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, esse é o horário marcado, o dia e horário marcado que temos aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero de forma especial saudar aqui nessa noite, então, a Terezinha Souza, muito bem-vinda. Jurema Schneider, também Diego Rodrigues, grande Diego. Muito bem, também o seu Desmar Dente Família, forte abraço. O seu Olávio Bals, Marli Ickert, sempre muito bem-vinda. Também Eduarda Kremer, aí com a dona Hildegard Koch, forte abraço. Dona Elmira Mertz, então, boa noite. Muito bem-vinda também. A Maria Heineck, a Maria e o Nestor Heineck, lá de Cristiumal, forte abraço, muito bem-vindo. Satisfação também a vossa presença. Claidete Erdmann Dolarias, Gessi Fulmer, Dona Hilga Ferrari, olha que bênção, muito bem-vinda, Dona Hilga, sinta-se assim abraçada. Também a Márcia Elisa Daman, saudando a todos, muito bem-vinda. Hildegard Martins, nossa presidente das Servas. Lembrando que amanhã nós temos reunião do Departamento de Servas aqui de Lajeado, às 19h. Então é o encontro da noite, sempre todas as terceiras quintas-feiras do mês. E amanhã com a participação especial da Keisiane, dirigindo para nós um momento especial sobre o Outubro Rosa. Então, a reunião do Departamento de Servas, e amanhã também será transmitido numa live aqui no homepage da congregação. Desde já, todos convidados, quem quiser participar também dessa reunião do Departamento Feminino. A saudação também a Clair von Millen, o Cristiano Talamini, forte abraço, Cristiano, a Ângela, também aí, o Eric, o Lucas, um abraço a toda essa família. Adelar Freeling, também uma satisfação, muito bem-vindo. Lorivaldo Lamp, nosso presidente. Agnes Mantai, sempre participando conosco. Que bênção a vossa presença também. Marli Bernstein, Aldimira Nyland, sempre bem-vinda. Egon Cell, também de São Lourenço do Sul. Muito bem, aí seu Egon, satisfação também a vossa presença, forte abraço aí, sempre muito bem-vindo. A Márcia Ritter, também boa noite. Minha afilhada, Carol Nietzsche, lá de Bandeirantes, Santa Catarina. Forte abraço para ti, Carol. Fica sempre com Jesus, e fica bem. Um abraço também para o teu esposo. Boa noite também, Liege Kaiser, Traula Kunzmann, de São Lourenço do Sul. Que povo bacana aí, São Lourenço do Sul aí presente conosco. Danila Schneider, também um abraço. A Vilma Becker, Nilce Schmidt, lá de Panelinha, doutor Maurício Cardoso. Que honra a vossa presença, sempre bem-vinda. A Silvia Raunstein, Dona Nilve, na casa da Dona Nilve hoje. Forte abraço, Dona Nilve.
né? Uma satisfação a senhora com a gente aqui nesse estudo. Sheila Hirt, boa noite, né? E também com o esposo, né? O Adilson, né? Marlene Eliane Schneider, boa noite, Marlene. Boa noite também aí, Marino, sempre fé, coragem, um dia de cada vez, e que venha essa recuperação aí, né? No pós-cirúrgico, após fratura, então na perna, Deus abençoe ricamente, Marino, que possa acontecer rapidamente a tua recuperação. Então, Eloir Hir, também boa noite, Rudilam, Marciano Bruch, muito bem, aí, com o aluno da instrução, aí o Klaus, né? Então tá bem, muito bom, né? Também o Ayrton Darcy Wildner, abraço, Ayrton, né? O Alexandro e a Cristiane Raunstein, né? Loina Bubos Roots, também, muito bem-vinda, né? Muito bem-vindos aí, todos vocês aí. E aqueles que também que fizeram talvez a saudação e não foram mencionados, né? Lembro que o Face é sempre bastante seletivo com relação a isso. Então nem todos que talvez fazem a sua saudação, ela aparece aqui para mim. Mas sintam-se todos saudados, cumprimentados, abraçados. É muito bom estarmos aqui. Convido você para um momento de oração. Nós juntos, então, agora queremos aí juntar as mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça em sinal de humildade, de reverência e assim falarmos com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, Tu nos concedes o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos aqui num estudo bíblico, onde podemos assim nos encontrar e sermos por Ti abraçados, fortalecidos. E nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento que temos. Te agradecemos porque tu nos guardaste, fortaleceste e dirigiste também no decorrer deste dia. Colocamos, ó Deus, diante de ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Que tudo aconteça para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Senhor, nós neste momento queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Olha especialmente, ó Deus, para todos os idosos, olha para todos os enfermos, enfim, olha para todos que passam por alguma tribulação. De uma forma muito especial, queremos aqui te pedir pelo Juliano Blau, tu sabes da sua luta, ó Deus, e colocamos a vida dele diante de ti e te rogamos, ó Deus, pela vida dele, pela cura deste mal que o aflige, assim como também demais enfermos, filhos teus que sofrem pela doença. Mas quando tu quiseres levar alguém, que seja sempre em Jesus para a salvação, para a vida eterna. Queremos neste momento, a Deus, te pedir abençoes a todos nós aqui reunidos e todos os que participarão e terão esse momento do estudo também posteriormente, pois são muitas pessoas que têm esse momento em horário posterior. Então, desde já te rogamos, abençoe a todos que têm esse momento do estudo. Que nós possamos crescer na fé, na certeza do teu amor, do teu cuidado, que possamos crescer nos frutos da fé diante de ti, diante do nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por tudo e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Nós, nesse momento, queremos cantar mais um hino. Convido você, quem tiver então o inário Louvai ao Senhor, para que nós cantemos juntos nesse momento. Queremos sempre ouvir o hino 91 do inário Louvai ao Senhor. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz, é divino o seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador, como pode a vida obter salvação perfeita e luz.
braços guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos deste vão e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me der estar em ti, livre do pesar aqui. Muito bem, então a saudação também nesse momento ao Rafael Spor e a sua família. Um forte abraço para vocês, Nelita Silva, também a Selma Wendel Wendt. Satisfação vossa presença, Deus abençoe ricamente em todos os dias. Também a Veridiana Schneider, Herta Eggers, Astor da Silva, nosso vice-presidente, forte abraço. Olivia Pail, também lá de Pelotas, um abraço, Deus abençoe ricamente. Wilmar Hirt, Leonilda Reisner, Elisete Fácil Lam. Bom estarmos aqui reunidos para mais um estudo da palavra. Lembrando que o tema do nosso estudo de hoje, então, é justamente o 9º e o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Então esse é o tema então, do nosso estudo de hoje. Lembrando que os 2 últimos mandamentos, então, eles condenam justamente a cobiça. Cobiçar é ter o desejo de possuir aquilo que é de outra pessoa. Então esses 2 mandamentos nos ensinam que devemos ajudar e servir ao nosso próximo para que ele possa conservar o que lhe pertence. Então eles nos ensinam que todos os maus desejos e maus pensamentos, então, são pecados, então, perante Deus. Então, nós vivemos num mundo onde as propagandas levam as pessoas a comprar coisas que às vezes nem precisam. Somos estimulados a consumir, a desejar, a ter mesmo que não tenhamos condições. Querer ter para nós as coisas que não são nossas está relacionado ao 9º então, e o 10º mandamento. Mas nós lembramos o seguinte, que muitas pessoas dizem assim: eu não roubei, não matei, eu não menti, eu não fiz nada para ninguém, então eu sou, ou seja, uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa maravilhosa. É como que se dissesse assim: eu não sou um pecador. Não, a cobiça não faz parte da minha vida. Mas a gente sabe que nós pecamos contra qualquer mandamento em pensamentos, palavras e atitudes. E o próprio Deus diz, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, olhando para o próprio estudo então, desta noite, eu quero fazer alguns destaques também, alguns destaques. Então, primeiramente, sobre o 9º mandamento. Então, Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. Ou seja, temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito. Aqui o texto ele fala diretamente sobre a questão de cobiçar ou querer se apoderar dos bens do próximo. Ou seja, tentar adquirir com uma maldade, com uma astúcia, com uma expertise, a herança ou a casa do próximo. Quantos problemas em famílias acontecem por causa da herança? Ou porque alguém, de repente, quer se apoderar daquilo que não lhe pertence, talvez levar vantagem sobre os seus irmãos.
Ou seja, quando vai se discutir ou se falar sobre herança, né? E Deus diz não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, de alguma forma. Nem nos apoderar dela sob aparência de direito. O que eu posso fazer, de repente, para tirar a casa ou a propriedade do meu próximo, sob aparência de direito? Vocês sabem que, infelizmente, muitas pessoas, nos dias de hoje, elas estão atentas a essas questões, a essas leis, justamente para se apoderar ou tirar ou levar a propriedade de alguém sob aparência de direito. Poderíamos pensar, né, de muitas formas esse aspecto, né? Talvez você conheça a história, né? Quantos anos, por exemplo, alguém precisa morar na casa de alguém para requerer o direito de propriedade desta casa? O que precisa acontecer para que eu possa, de repente, requerer o direito da casa de alguém? Ou seja, sob aparência de direito. Ou a terra de alguém, sob aparência de direito. O que fazer, né, para quem sabe, né, simplesmente tomar aquilo que é do próximo? Vamos dizer assim, por uso capião, quem sabe. Talvez você já ouviu essa expressão. Não seria uma forma de se apoderar sob aparência de direito? Mas Deus diz, não cobiçarás a casa então do teu próximo. Não querer herança ou casa do próximo, nem sob aparência de direito. Mas o que Deus espera? Deus espera que nós busquemos ajudar e servir o próximo para conservar aquilo que é do próximo, aquilo que pertence, então, ao nosso próximo. Eu vou convidar o Gabriel para ler para nós Isaías capítulo 5, o versículo de número 8. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, o versículo de número 8. Um texto aqui indicado então para nós, então nesse momento, Isaías, capítulo 5, o versículo de número 8. Vou pedir para ele ler para nós e onde ele está, então o referido texto. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. O texto aqui mostra a realidade da maldade humana. E a realidade dessa maldade humana, ou seja, aquilo que é natural dos seres humanos, é condenado por Deus. Ou seja, Deus condena que as pessoas busquem, então, se apropriar de cada vez mais bens, mais propriedades, casas e casas. E a crítica aqui é dura, né? Alguns se tornam donos de mais e mais terrenos, de mais e mais casas, mais e mais terrenos. Agora, de quanto o ser humano precisa, de quantas casas cada um precisa, de quantos terrenos cada um precisa, quanto dinheiro cada um precisa. O texto adiante diz assim, daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem e vocês serão os únicos moradores do país. Podemos pensar também o que tem acontecido nas realidades rurais de muitas cidades. Ou seja, alguns vão comprando propriedades e mais propriedades. E vão sumindo então as moradias, né? E as grandes propriedades elas vão cada vez mais ganhando espaço, ou seja, avançando. Ou podemos pensar em pessoas que cada vez mais têm casas e casas e casas, terrenos e terrenos. Enquanto que outros, então, vão perdendo, vão ficando sem e assim por diante. E o chamado de Deus aqui dizer, daqui a pouco não haverá mais lugar para outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ou seja, daqui a um pouco, alguns vão morar sozinhos ali onde estão. Por quê? Porque compraram tudo, talvez todas as propriedades, todas as terras ou todas as casas, e os outros moradores foram deixando espaço, foram seguindo seus caminhos. Mas, enfim, lembremos que isso ora faz parte, muitas vezes, da ganância humana.
da dominação, né? O descontentamento natural, porque quando alguém busca estar satisfeito por dinheiros, bens, propriedades, quanto mais tem, normalmente a pessoa mais quer também. Ou seja, ela tende a nunca estar satisfeita, ou seja, com aquilo então que tem. Ou seja, sempre quer mais. Ora cisma com alguma coisa e aí quer mais. É interessante o texto também, que foi a base para o estudo do 8º mandamento, né? Fala sobre 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 16, e também é um texto que aparece, então, no nosso estudo de hoje. Né? Então, ele fala justamente a questão da cobiça, né? Então, cobiçar quer dizer desejar ou querer desonestamente para si aquilo que pertence a outras pessoas. Então, cobiçar quer dizer ter inveja e estar descontente. Não é errado desejar sabedoria, prosperidade, mas é errado cobiçar ou desejar para si o que é propriedade, então, dos outros. Estou pegando uma afirmação aqui, inclusive do Catecismo, Manual de Instrução com Jesus, né, que traz justamente essa citação, essa referência. E a questão a história do rei Acabe ilustra muito bem o que é cobiça. Vamos recordar o texto, então, de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 16. Ele foi citado no estudo passado dentro do contexto de falsas testemunhas, ou falsos testemunhos, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o 8º mandamento. E agora, então, eu vou convidar o Gabriel para reler o texto para nós relembrarmos ele, dentro dessa aplicação, então, justamente sobre a cobiça. Então, o texto de 1 Reis, capítulo 21, dos versículos 1 a 16. Diante disso, aconteceu o seguinte. Acabe, rei da Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: por que você está assim, aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, carimbou-as com o anel sinete dele, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela.
Relembrada então essa história, né? Então Acabe tinha o desejo pecaminoso de conseguir para si a plantação de uvas, então de Nabote. Ele cobiçou a plantação. Então Nabote não podia vendê-la porque era herança, mas Jezabel, vocês viram, fez planos para conseguir a plantação de qualquer jeito. E chegou ao ponto de condenar Nabote então à morte. Então Acabe tomou a plantação. Né? A cobiça de Acabe levou a outros pecados. Falso testemunho, assassinato, roubo, né? E assim por diante. Então é isso que acontece com relação, né, a todos os seres humanos. Um pecado vai abrindo portas para outros pecados. E as pessoas vão se envolvendo e se comprometendo, ou seja, se afundando na lama do próprio pecado. Então, geralmente, as pessoas cobiçam porque estão descontentes com o que possuem, ou porque têm inveja, ou muito amor ao dinheiro. Então, é por isso que a cobiça, ora, está presente. Por isso que as pessoas, ora, cobiçam. São esses os motivos principais, né? O descontentamento com a vida, com aquilo que tem, inveja das outras pessoas, ou muito amor, então, ao dinheiro. Lembramos as palavras de Jesus. Jesus diz, né, do coração, Mateus 15:19, ele diz: do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim, né, a própria cobiça, ou seja, todas as coisas más, então elas vêm do coração. E lembramos que os maus desejos se transformam em palavras e ações pecaminosas, murmurações contra Deus, desonestidade, avareza, roubo, adultério, assassinato e assim por diante. Tem um outro texto bem importante, né? 1 Timóteo 6, o versículo de número 10. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 10. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo, então, de número 10. Convido o Gabriel, então, para a leitura. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Ok, né? Lembrando então justamente então essas palavras então de 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 10, né? O amor ao dinheiro é fonte de todos os tipos de males, né? E alguns se desviaram da fé, encheram a vida de sofrimento por causa disso. Além disso, sabemos que o amor ao dinheiro, né, leva a pessoa a cair em armadilhas, né? Ou seja, facilmente cai em armadilhas, né? Aí nós lembramos aí, né, as histórias, o conto do bilhete premiado, né, e outras armadilhas, né, muito bem tramadas nos dias de hoje, que são usadas justamente para extorquir e roubar as pessoas, certo? Ou seja, então sabemos que o amor ao dinheiro, né, leva as pessoas a caírem em muitas armadilhas, né? E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, ora se afastam da fé, se desviam da fé e enchem a vida de sofrimento. Lembro as palavras também de Jesus, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Se Deus quiser conceder alguma coisa da forma honesta, lembramos o estudo do 7º mandamento, através do trabalho, bem-estar. Bom, heranças são presentes. Ok, tudo bem. Agora, não de forma errada, né? Porque sabemos que o amor ao dinheiro pode trazer muitos sofrimentos para a vida. Fazer a pessoa perder a fé, né? E lembro as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico ir para o céu. Por que será? O fundo de agulha que a Bíblia fala aqui eram pequenos atalhos nos muros, para as pessoas não precisarem fazer a volta toda para entrar pelo portão da cidade. Então eram pequenos cortes nos muros para que as pessoas pudessem, abaixadas, ou seja, meio se arrastando, entrarem na cidade sem precisarem fazer a volta para entrar pelo portão da cidade. Mas um camelo passar por ali, impossível.
a não ser que fosse quebrado, todo quebrado ou cortado. Agora, pensar com relação, né, aí diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico ir para o céu. Por quê? Justamente pelo risco de passar a venerar o dinheiro, as coisas deste mundo. Esse é o risco também quando nós temos, de repente, mais bênçãos, se Deus concede mais bênçãos para nós. O risco é a gente deixar de confiar em Deus e as riquezas passarem a ser o nosso Deus. E nos enchermos talvez de orgulho, vaidade, arrogância e assim por diante. Esse é o risco. É claro que o orgulho, vaidade, arrogância, ora também está presente em pessoas pobres, né? Não só em pessoas ricas, né? Mas a possibilidade é maior, de repente, se nós tivermos mais recursos, de talvez nos tornarmos tão autossuficientes, ou seja, nos acharmos autossuficientes, ficarmos cegados, talvez, pelas bênçãos de Deus, que deixamos de perceber a real importância e o valor, então, das coisas. E quem, de fato, é Deus e quem nós somos com relação, então, à vida, né? Diante da vida. Então, pensemos justamente sobre esses aspectos, né? Tão importantes da vida. O que, de fato, é o mais importante? Lembrem, Deus, depois a família, depois o trabalho e outras coisas. As bênçãos que temos, Deus deu para nós enquanto estivermos aqui. Quando partirmos daqui, não levamos nada. Como disse Jonas, se nu sem nada vou morrer. Ou seja, hoje temos, amanhã não temos mais nada. O que temos hoje, Deus nos confiou. Para quê? Para honrarmos a Deus, para aproveitarmos e para fazermos o bem ao nosso próximo. Por isso Deus nos concedeu e nos concede todas as coisas. Então é isso. Hoje temos. Depois, só Deus realmente sabe. E tendo o que comer e vestir, Jesus diz, estejamos contentes. Convido você a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Aliás, 11 ao versículo 14. Filipenses, capítulo 4, do versículo de número 11 ao versículo de número 14. Convido o Gabriel também, então, para a referida leitura. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Muito bem. Então, aprender a estar satisfeito e contente em qualquer situação é o desafio de cada um de nós, né? E é o que Deus quer. Lembrando que aqueles que pensam em ser felizes quando tiverem muito dinheiro, estão se enganando. Quem não está feliz hoje com o que tem, mesmo que tenha muito, não vai ser feliz. Ou seja, se a felicidade depender dos bens que as pessoas possuem, né? Se a pessoa acredita nisso, né, ela sempre vai estar em busca e nunca vai ter o suficiente. Ou seja, isso é um saco vazio, um saco sem fundo, podemos dizer assim. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ou seja, dificilmente alguém vai dizer, não, eu já tenho, né, o suficiente. Né, eu já estou feliz, já estou contente. O que o ser humano naturalmente ainda almeja é tirar ainda o que o próximo por vezes tem. Para que eu tenha mais casas, mais terras, mais terrenos, mais dinheiro, para que eu seja mais rico, muito mais rico. Ou seja, até onde? Para quê? Ou para quê? Viver sem Deus é viver correndo atrás do vento. Hoje temos, amanhã não temos mais nada. Levamos só a fé e os frutos da nossa fé. Belo conselho, importante para nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Só a casa, só os bens, só as propriedades, não. Não. Deus diz, não cobiçarás também a mulher do teu próximo. Nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. Ou seja, Deus não quer que cobicemos nada que pertence ao nosso próximo.
que significa isso, de acordo com o Catecismo Menor de Lutero? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Ou seja, não cobiçar propriedades, bens, ou seja, a casa do próximo, mas também não cobiçar a mulher ou o marido do próximo. De certa forma, aqui uma repetição também do sexto mandamento, não cometerás adultério, né? Ou seja, a mulher do próximo, o marido do próximo é do próximo. E assim deve ser, ou seja, são coisas sagradas, coisas que Deus guarda e protege, e assim nós devemos sempre olhar. Quando nós olharmos para a mulher do próximo, o marido do próximo, é importante que a gente saiba, é do próximo. E aí não podemos apartar, não podemos desviar ou aliciar a mulher ou o marido do próximo, tentar tirar, tentar conquistar ou trazer para si, tirar do próximo e trazer para si. O texto fala também de empregados ou seu gado, ou seja, ou outras propriedades ou outras coisas. Mas Deus diz aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Aconselhar para que fiquem e cumpram o seu dever. Tem um texto que fala especialmente sobre a cobiça, né, do empregado, do próximo, né? É o texto de Filemão. Eu convido você a abrir então a sua Bíblia em Filemão. Então a epístola a Filemão, né, onde Paulo persuade Onésimo, então escravo fugitivo de Filemão, a voltar para o seu dono. Então vou convidar o Gabriel para ler para nós aí a partir do versículo 3, né, então desse texto. Então Filemão, a partir do versículo de número 3. Convido para ele vir aqui diante de nós, então, e ler então esse texto, então, de Paulo falando então a Filemão. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você e a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto.
Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Lembramos então essa carta de Paulo então a Filemão, né? Ela apenas de um capítulo só, né? Então essa carta, então são 25 versículos, nós lemos aí a maioria deles, então dessa epístola, então dessa carta. O que acontece aqui justamente então nessa carta, né? O que nós vemos aqui? Então Paulo, né? Justamente ele persuadiu, ou seja, ele foi instrumento de Deus para que a vida de Onésimo fosse transformada. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, ele passou a ser um filho de Deus em Jesus, viver as certezas que eu e você em Jesus temos. Que certezas nós temos em Jesus? A certeza do céu na hora da morte. A certeza de que Deus está aqui sempre conosco, em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo, abençoando os passos e a vida. A certeza de que Deus tem planos com relação a todas as coisas. Ou seja, Onésimo, esse escravo fugitivo, né, ele foi, na ação do Santo Espírito, tornado um filho de Deus em Jesus. Passou a viver a certeza do céu e a certeza da presença de Deus na vida. Passou a servir aos propósitos de Deus, aonde ele estivesse. E aí o que acontece? Ele estava preso porque ele era um fugitivo. Mas isso foi a forma pela qual Deus trabalhou, né, e oportunizou que o Espírito Santo pudesse agir a fé no coração então desse escravo fugitivo. E aí Paulo agora então escreve a Filemão, né, irmão no Senhor Jesus, ou seja, um cristão, amigo, companheiro, como ele diz aqui, nessa missão de levar o Evangelho ao mundo, de levar o Evangelho às pessoas, e dá um testemunho justamente dessa vida diferenciada, ou seja, do que havia acontecido então com Onésimo, e que ele poderia e deveria recebê-lo agora, não mais como escravo, mas como irmão no Senhor, então de volta. E, embora que ele pudesse, por exemplo, se apropriar desse escravo, então de alguma forma ele poderia tomar conta, né? Mas ele não faz isso. Ou seja, ele também tinha necessidade de auxílio. E esse escravo, esse escravo agora preso, então, de Filemão, né, poderia servir bem aos interesses e à necessidade do apóstolo Paulo, que estava sofrendo pela causa de Cristo. Mas Paulo, ele justamente não cobiça, então, o empregado do seu próximo, mas muito pelo contrário, o encaminha de volta, intercede por ele e pede que agora ele seja recebido como irmão e diz, olha, né, se ele deu algum prejuízo, eu vou te pagar. Né? Eu não vou exigir nada de você, embora que eu teria direitos para isso. Mas ele simplesmente lembra uma trajetória e uma história, mas diz assim, não, eu incentivo você que de boa vontade, então você o receba de volta agora como irmão, então em Cristo. Uma pessoa transformada em Cristo, que passou a viver também a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do amor e do cuidado e da bênção de Deus. Nós poderíamos aqui falar também da relação patrões, né, empregados, né? De repente, alguém que é um bom empregado, um bom trabalhador, de repente passa a ser cobiçado por outras empresas. Ou outras pessoas. Puxa, não, ele é um bom trabalhador, não, eu quero ele para mim. E aí se busca astutamente, ou se busca aliciar, se busca conseguir ou trazer para si. Né? A gente sabe que isso é complicado, né? Mas que Deus sempre dirija também as relações patrões e empregados, e que a gente sempre possa lembrar aquilo que Deus também ensina e espera de nós com relação, né,
a relação patrões-empregados, né, o dever do empregado diante do patrão e do patrão diante então dos seus empregados. E como agir corretamente também com relação a estes, então no dia a dia. Assim como também ali fala na mulher, o marido do próximo, também os empregados, o seu gado, ou qualquer coisa que pertença então ao próximo. Poderia, né, o 9 fala de propriedades, bens, poderíamos falar de outras coisas, talvez, né, talvez quem sabe carros, né, ou empregos, né, ou oportunidade de emprego de alguém, ou cobiçar ou querer tirar o emprego de alguém, ou a oportunidade de alguém. Né? Ou seja, poderia ser a cobiça da parte de um empregado que olha e tenta tirar, né, de alguma forma, trazer prejuízo para o próximo, para ele levar vantagem, quem sabe, na empresa, para prosperar, quem sabe, subir de função. E a gente sabe que, infelizmente, em muitas empresas o que acontece, alguns sobem de cargos e funções, ou seja, têm benefícios, infelizmente, pisando nas outras pessoas e humilhando as outras pessoas. Lamentavelmente, não é verdade? O que seria o ideal? Então, que se alguém subir de função, que seja né, com a bênção de Deus, ou seja, fazendo bem o seu trabalho, tendo um reconhecimento, avançando nos estudos, no preparo, na qualificação profissional, né? E aí depois sim poder exercer melhor, né, uma nova função, ou estando ou concorrendo a novas funções, talvez na empresa X ou Y. Né? Então é o que Deus esperaria então também de nós como cristãos. Ele espera que a gente haja como cristão, ora também como patrão ou ora como empregado. Não vamos falar sobre 7º mandamento, roubar o patrão, roubar o empregado, ou seja, roubar ele, ou seja, tirar vantagem ou se aproveitar dele. Então são coisas que lamentavelmente também nos dias de hoje acontecem. Mas agora falamos justamente a questão de prosperar no trabalho, né? Ou querer tirar um trabalho de alguém que eu entendo, puxa, aquele trabalho é próximo, aquele é muito bom, se eu conseguisse estar no lugar dessa pessoa, tirar essa pessoa dessa função, né? E aí buscar trazer prejuízo para a pessoa, quem sabe, né? Para que eu possa talvez ocupar o seu lugar. Então é isso que Deus condena aqui. Com certeza isso não é abençoado por Deus, né? Isso é condenado por Deus, também aqui então no 10º mandamento. Ou seja, aquilo que é do caminho errado, com certeza não vai ser por Deus então abençoado. Então tenhamos cuidado então com relação a isso, né? E é interessante que Deus deu 2 mandamentos que destacam a questão da cobiça. Então, de fato, é um problema sério na vida do ser humano, né? E lembremos, né, que a todo instante aparecem sempre coisas novas aqui também na sociedade, onde propagandas, né, são colocadas para nós. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, puxa, parece que eu falei perto do celular, eu estava precisando comprar um tênis ou comprar ou não sei o que, um eletrodoméstico, aquilo, né? E aí de repente lá no Face ou lá né, já começam a vir propagandas, né, sobre talvez, quem sabe, um eletrodoméstico, uma geladeira, um forno, ou uma roupa, um tênis, ou quem sabe, talvez de repente alguém lançou uma pesquisa na rede, bom, daí aí muito mais, né? Aí já começam a vir uma enxurrada de propagandas, né, e que buscam fazer então a cabeça então da gente. É importante quando formos tentados, né, a ter alguma coisa que a gente possa realmente não ir por impulso, mas que possamos sempre parar, pensar e ver se realmente nós temos a necessidade disso, se realmente isso é importante, se realmente isso é necessário. Ou seja, irmos com calma, não nos precipitarmos, porque por vezes, ora, a cobiça, a precipitação pode nos levar a situações mais difíceis depois, talvez, para que né, situações difíceis onde a gente tenha muitas dificuldades, talvez até de se recuperar financeiramente, ou quem sabe dentro dos desafios que temos da administração pessoal, então familiar, né, então que possamos sempre irmos com calma, especialmente com relação a aquisições maiores, né, a gente poderia dizer assim, eu quero comprar um carro, muito bem. Quando se compra um carro, se consegue ele, né? E se eu lembrar assim, de histórias de membros, eu lembro, né, de famílias e pessoas diziam assim, puxa, se eu conseguisse comprar um Fusca, né? Bom, hoje o Fusca é top, né? Quem tiver um Fusca hoje é quase peça de museu, não é verdade?
Mas antigamente, aí eu lembro assim da minha infância, mas se eu conseguisse comprar um Fusca, que coisa boa, né? Olha como eu queria, não precisava mais ir a pé, de ônibus, né? Poderia ter então um Fusca para andar. E aí depois que comprou o Fusca, aí já o Fusca parece que já não está mais, não é o suficiente. Aí começava a olhar, mas se eu pudesse comprar um Gol, um Golzinho, nossa, isso seria tudo, né? Minha nossa, quando eu conseguir vai ser top, olha, que beleza. Aí conseguiu comprar um Golzinho, daí a Gol já não é mais suficiente, né? Aí já começa a olhar para qual seria o próximo da fila agora, né? A tendência humana, natural, é mais ou menos essa. Eu quero comprar não sei o que, conseguiu. Puxa, mas eu quero mais novo. Eu quero melhor. Eu quero mais. Poderia ser assim com relação a roupas, poderia ser com relação a calçados. Sim, mas eu estou precisando mais um calçado, né? Ou eu simplesmente eu estou cobiçando, eu estou almejando, então eu preciso comprar, né? Então pensemos com relação a essas coisas, né? E são toques muito especiais do nosso Deus com relação então a essa postura, né? Que a gente possa, né, administrar bem. Nada contra, de repente, a gente planejar ou querer alguma coisa melhor ou a mais. Mas a gente precisa saber que existe a forma e o modo, então, disso acontecer. Ou seja, isso não pode virar uma doença, né? Mas Deus espera que a gente esteja feliz, que a gente esteja contente com aquilo que Ele nos deu, então, na sua graça e seu grande amor. Tá? E que Deus dirija e abençoe a todos nós, que de fato possamos viver felizes, satisfeitos, então, com as bênçãos que Deus concede, então, sobre nós. Então, que nós não nos deixemos dominar pelo amor ao dinheiro, mas que fiquemos contentes com aquilo que nós temos. Hebreus 13:5. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E ele diz mais, sejam corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então que nós possamos estar felizes com aquilo que Deus nos concedeu. Que nós, Hebreus capítulo 13 diz assim, continuem a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês. Pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem também dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. E que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei. Então sejamos corajosos, né? Confiemos justamente nesse Deus que tanto nos ama, que tanto fez e faz por nós. Que em Jesus nos tornou seus filhos, seu povo. E que possamos aí refletir esse amor e essa graça de Deus em todos os dias onde estivermos. Né? Então nós estamos chegando aí ao final então, do estudo dos mandamentos, né? E na semana que vem nós vamos estudar então a conclusão então, dos mandamentos. Então é o último estudo então, da série Mandamentos que nós estamos tendo, então, certo? Então na semana que vem será o último dentro da série Mandamentos, quando vamos estudar então a conclusão de todos os mandamentos. Então que Deus continue abençoando você, querido irmão, querida irmã, que você possa seguir com Jesus e assim seguir feliz, na certeza do céu, e aqui na certeza do amor, do cuidado e da bênção, então, do nosso Deus. E que o contentamento, a alegria, em qualquer situação, seja uma marca tua, uma marca na minha vida, que possamos estar contentes em qualquer situação, com a força que Jesus concede. E aquilo que Deus nos conceder, seja muito ou seja pouco, que a gente possa, contudo, honrar a Deus, que nos deu todas as coisas. Que nós possamos aproveitar o que Deus nos deu, ser felizes, e que possamos auxiliar, ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante.
O que é do próximo é sagrado, é do próximo. Nós vamos buscar ajudar para que aquilo que é do próximo possa ser conservado, sendo do próximo. Nós vamos aconselhar, né, a mulher, o marido, os empregados, ou seja, o que for do próximo, para que fiquem e cumpram o seu dever. Ou seja, para que estejam e sejam, né, pertencentes dentro daquele contexto onde foram colocados, conforme a vontade de Deus, conforme Deus dirigiu. Então, que Deus abençoe e fortaleça a todos nós, que possamos ser instrumentos também, né, de proteção daquilo que é do próximo, para que aquilo que seja do próximo, de fato, seja preservado e guardado, e que você em Cristo seja feliz pelas bênçãos que você tem. E lembre, as maiores bênçãos que você tem em Jesus, você não as tem aqui no mundo, mas você as terá lá no céu quando Deus lhe chamar. Em nome de Jesus, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Aquele que por nós cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Amém. Foi uma satisfação termos estado juntos aqui nessa noite para mais um estudo bíblico. Um abraço a todos vocês que aqui se uniram a nós, então, neste momento. Membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. E pessoas que também nos visitaram de diversos lugares. Vi aqui também a Isolde Isolan, minha professora da Escola Dominical ao Templo da Congregação São Lucas de Horizontina. Que Deus a continue abençoando, professora. E também um abraço ao seu Nelson Eberhardt, Rudi Lamp, Marciano Bruch, muito bem. Saudação especial a Marlene Schneider Marino, mais uma vez, Vilma Becker. Então Deus abençoe sempre a todos vocês, também a Melanie, um abraço para ti, muito bom termos estado juntos, a Marli Nylan, a Habis Reiter, Deus abençoe sempre, a Amélia Hartmann, também prima lá do interior de Dr. Maurício Cardoso, que bênção, a Marta e o Gilmar e família, muito bom termos estado juntos aqui nesta noite também. Maria Vander, lá de 3 de Maio. Deus abençoe a todos. Fica o convite para a próxima quarta-feira, no próximo estudo bíblico, com a conclusão, então, dos mandamentos. Lembro que amanhã à noite, às 19 horas, temos reunião do Departamento de Servas aqui da Secristo, sendo transmitido esse momento com a palestra, então, dirigida pela Keisiane Radintzes Trazabosco, que é enfermeira, falando sobre Outubro Rosa. Então, nessa reunião do Departamento de Servas amanhã à noite, às 19 horas, e você é convidado a se unir conosco também numa live, então amanhã às 19 horas. Cultos no final de semana, o sábado também às 18, sendo transmitido pelo Face, e domingo de manhã às 9 horas, cultos então presenciais do final de semana. Nós queremos nesse momento nos despedirmos cantando então um hino, e na sequência oramos a bênção araônica em conjunto, e aí assim nos despedimos. Cantemos do Inário Louvai ao Senhor, Sede e Luz do Mundo, hino de número 24. Sede e luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre as que vêm da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, oh, fazei a todos vossa luz brilhar. Se do sol brilhante e de luz rosais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois o céu recebe do bom Deus favor, quem do céu reparte com sincero amor. Quantos bens
vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Juntos oremos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Sigam com Jesus e sigam bem, e até na semana que vem, se Deus assim nos permitir, por Jesus. Amém.